embora, pessoal, segunda aulinha aqui, ó, de inequações exponenciais. Vou te mostrar agora, né, uma das coisas mais importantes, que é como caiu no Enem isso daqui, tá bom? Pessoal, teve uma questãozinha do ano passado, do Enem 2019, que falava a respeito do IDH, né? Ela dizia que o IDH era um índice utilizado para classificar países, né, pelo seu grau de desenvolvimento, beleza? E aí esse IDH vai levar em consideração várias coisas, né? A expectativa de vida daquele povo, o tempo de escolaridade, a renda per capita, certo? Um monte de coisa. E ele falava também que esse IDH é um índice, né, que tem como variação, que tem como menor valor 0 e tem como maior valor 1. É um índice ali que fica girando em torno do 0 e do 1, beleza? Valor máximo 1, valor mínimo 0. A questão falou que 5 países foram avaliados quanto ao seu IDH. Só que nenhum deles obteve a nota máxima e nenhum obteve a nota mínima. O que é que você pode tirar disso? Que o IDH, vou botar aqui para vocês, ó, que o IDH nesses países, se eu não atingir o 1, basta tirar esse menor igual, fica só menor que 1, né? O IDH desses países, né, foi menor que 1 e no caso aqui maior que 0. Por que tu tirou o menor igual e o maior igual? Porque o IDH desses 5 países, nenhum obteve a nota máxima e nenhum obteve a nota mínima, beleza? Aí ele falou o seguinte, que após essa classificação, após essa avaliação, o primeiro país recebeu nota X. O segundo país recebeu nota raiz de X. O terceiro país recebeu a nota do IDH, X elevado a 1/3. O quarto, X ao quadrado, e o quinto, X ao cubo. E ele queria saber quem foi, né, o país que recebeu o maior índice de IDH. Beleza? Primeira coisa que eu vou falar para vocês. O índice de qualquer um desses 5 países, né? Ninguém atingiu nota máxima, ninguém atingiu nota mínima. Então, qualquer país que você pegue vai ter um índice entre 0 e 1. Então, por exemplo, esse primeiro país que recebeu nota X, você sabe que esse X está entre 0 e 1, né? Porque nenhum país recebeu 1, nenhum país recebeu 0. Todos ficaram naquele intervalozinho ali entre 0 e 1. Então, aquele X que o primeiro país recebeu está entre 0 e 1. Aí eu queria fazer uma observação aqui com vocês. Quem é o expoente desse X? O expoente desse Xzinho aí, ó, o expoente desse Xzinho é 1, concorda? O expoentezinho do Xzinho é 1, beleza? Raiz quadrada de X. A gente já sabe que esse Xzinho aqui, eu vou até colocar aqui para vocês, ó. O Xzinho, como foi uma nota aqui, esse Xzinho é maior que 0 e menor que 1, beleza? Pessoal, o segundo país recebeu raiz quadrada de X. Vamos lembrar, tem como colocar essa raiz quadrada em forma de expoente? Com certeza, né? Raiz quadrada de X eu posso escrever assim, ó, X elevado a 1/2. X elevado a 1/2. Aqui já está, né, ó, já está na forma que eu quero, X elevado a 1/3. X elevado a 1/3. E aqui, ó, X ao quadrado já está da forma bonitinha. Vou só botar aqui para ficar padrão, certo? X ao quadrado e aqui X ao cubo. Beleza? Pergunta para vocês. Sabendo que X é uma nota e que essa nota está entre 0 e 1, né? Sabendo que essa nota está entre 0 e 1. E sabendo que o Xzinho está na base ali, qual vai ser aquele que tem um maior resultado? Ora, se essa base que é o Xzinho, está entre 0 e 1, quanto menor o expoente, maior será o resultado. Quem é o menor expoente aí? O menor expoente, ó, o menor expoente é 1/3. Então, aquele que vai ter o maior resultado vai ser aquele cuja base que está entre 0 e 1 está elevado no menor expoente. Portanto, o maior resultado, pessoal, é este daqui, ó. Maior resultado. O maior resultado, como a base está entre 0 e 1, é aquele que está elevado no menor expoente. Qual seria o menor resultado? O menor resultado nesse caso, como a base aí está entre 0 e 1, é aquele, né, que está elevado no maior expoente. Então, este daqui, ó, está aqui para vocês, este daqui seria o menor resultado. Por quê, Rumi? Porque está elevado no maior expoente, né? Quando a base está entre 0 e 1, essa coisinha acontece.
Beleza, pessoal? Tá aí a questãozinha do Enem, como caiu aí no Enem 2019. Na volta, a gente já vai começar alguns tópicos relacionados à função exponencial. Espero que você tenha pego aí bem direitinho essa parte de inequações exponenciais para a gente começar a adentrar agora nas funções exponenciais. Simbora, pessoal, voltando aqui, ó, já entramos no tópico de funções exponenciais, beleza? Pessoal do cursinho, atividade 23 e 24, pessoal do terceirão, página 150 do mesmo capítulo, né, do mesmo livro que a gente estava, beleza? Função exponencial. Pessoal, por que a gente chama a função de função exponencial? Porque agora a nossa variávelzinha ela vai estar no expoente, beleza? A variávelzinha vai estar no expoente. E como é a característica de uma função exponencial? A característica é a seguinte, ó. A característica é a seguinte: f de x vai ser igual a quem, Romildo? F de x vai ser igual a elevado a x. Está aqui para vocês a característicazinha da função exponencial. F de x que é igual a elevado a x. Esse azinho, como vocês já sabem, esse azinho aqui ele é chamado de base, né? Esse azinho é chamado de base. E como vocês sabem, a base aqui, né, no trato das equações, inequações e funções exponenciais, a base aqui ela tem algumas restrições, né? Quais são as restrições aqui da base? A base tem que ser maior que zero e aqui a base tem que ser o quê? A base tem que ser diferente de 1. Beleza? Estão lembrados dessas restrições, né? Aí só lembrando para vocês, aqui ó, se a base é maior que 0 e diferente de 1, a base vai ter este intervalozinho aqui nos reais, né? Olha só, a base aqui ó, é maior que 0, então no 0 a bolinha é aberta, beleza? E diferente de 1, aqui no 1 também a bolinha vai ser aberta, tá certo? Aí o intervalo que representa essas restrições aí para vocês. Show de bola? Romildo, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui de funções exponenciais. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Exemplos de funções exponenciais. Suponha que apareça assim para vocês, ó, uma função desse tipo, por exemplo. F de x, tá aqui, primeiro exemplo. Suponha que apareça assim, ó, exemplozinho A. F de x, que é igual aqui, ó, a 2 elevado a x, por exemplo. 2 elevado a x. Romildo, isso é uma função exponencial? Ó. A basezinha não é maior que 1, não é maior que 0, melhor dizendo? A basezinha é maior que 0. A basezinha é diferente de 1 também. Então isso daqui vai ser uma função exponencial. A variável está no expoente? Tá, então perfeito. Show de bola. Vamos ver outra aqui, ó. Outro exemplozinho aqui de função exponencial. Suponho que você tem assim, ó, y, que é igual a 0,5 elevado a x aqui, ó. Meu, peraí, por que tem y? Porque tu sabe que y é a mesma coisa de f de x, né? Y e f de x são sinônimos. Aqui a base é maior que 0, a base é diferente de 1, a variável está no expoente, tá, então é uma função exponencial, beleza? Vamos ver outra aqui, ó. Outra aqui para vocês, exemplozinho C. Exemplozinho 6, isso daqui é uma função exponencial, pessoal. Y, aqui ó, Y, aqui vai ficar muito apertado, deixa eu botar ali do outro lado. Próximo exemplo é o Czinho aqui, ó. Isso daqui é uma função exponencial ou não? Deixa eu te mostrar, ó. Y, que é igual a 3 elevado a x, mais 5. Vocês acham que isso daqui é uma função exponencial ou não? Espera aí, tá um pouquinho diferente daqui, não tá? Tá, mas vamos lá. A base aqui, né? Onde está a variável é maior que 0? É diferente de 1? A variável está no expoente? Tá. É uma função exponencial? A gente costuma dizer que isso daqui é uma função do tipo exponencial.
né? Porque a função exponencial mesmo, pura, bonitinha, é daquele jeito, né? Que nem a gente viu até aqui. Porém, aquilo também não deixa de ser uma função exponencial, do tipo exponencial. Show de bola? Vamos para o próximo. Para o próximo aqui. Esse exemplozinho aqui D, ó. Exemplozinho D aqui. É uma função exponencial isso daqui. O que é que vocês acham? Ó? Menos 4 aqui. Aí aqui o xzinho no expoente. Xzinho no expoente. Pronto. Vocês acham que isso daí é uma função exponencial, sim ou não? O que é que vocês acham? Humildade não, a base aqui é negativa. Cuidado, a base não é negativa coisa nenhuma. A base aqui, ó, é como se eu tivesse a seguinte coisa, ó. Y igual. Pessoal, esse menos aqui é como se eu tivesse assim, ó. Menos 1 que multiplica o 4, beleza? Elevado a x. Esse menuzinho aqui não está no parênteses junto não com 4 elevado a x não. Quem está elevado a x é somente o 4. Então a base daqui é somente o 4. Como a base é somente o 4 é maior que 0? É. O 4 é diferente de 1? É. Então isso daqui continua sendo uma função exponencial. Diferente se acontecesse isso daqui, ó. Seria diferente se acontecesse isso daqui, ó. Tivesse uma função assim para vocês, ó. Y que é igual, por exemplo, a menos 5 elevado a x. Aí a pergunta para vocês, essa daqui é uma função exponencial? Não, isso daí não é uma função exponencial. Por quê? Porque aqui sim, a base que está sendo elevada aqui na variável é uma base negativa. E em função exponencial a base tem que ser maior que 0. E diferente de 1. Como a base ali é negativa, pessoal, isso daqui não representa, né? Isso daqui, ó, não é uma função exponencial. Beleza? Não é uma função exponencial, porque a base ela é negativa. Perfeito? Está aí para vocês alguns exemplozinhos, certo? Alguns exemplozinhos de funções exponenciais. Perfeito? Show de bola? Está aí para vocês alguns exemplos e alguns que não são também. Aqui para vocês a característica. Aí agora, pessoal, a gente vai começar a brincar um pouquinho com o tal do valor de uma função. No caso aqui, valor de uma função exponencial. Tá certo? A gente já viu esse tópico lá em função afim, já vimos esse tópico lá em função quadrática, e agora vamos ver o valor de uma função exponencial. Beleza? Espero que vocês estejam lembrados aí do que é. O valor de uma função. Está aqui para vocês, ó. Valor de uma função. Valor de uma função. Pessoal, olha só. Suponha que eu tenha duas funçõezinhas aqui. Uma função f de x, por exemplo, que está aqui, ó. Uma função f de x, que está aqui para vocês. Claro, agora eu vou colocar funções exponenciais, né? F de x, que é dado da seguinte forma, ó. 2 elevado a x, 2 elevado a x, mais 1, por exemplo. 2 elevado a x mais 1. Perfeito? E uma funçãozinha aqui que eu vou dizer que é uma função g de x. Vou dar outro nome. Função g de x. Essa funçãozinha aqui, g de x, é dada da seguinte forma. Olha a funçãozinha aqui, g de x. G de x vai ser 1 meio, aqui ó, elevado a x. 1 meio elevado a x. Show de bola? Tá aí para vocês. Aí eu quero calcular o valor de função, né? Qual vai ser o valor dessas funções? Primeiro você tem que dizer o que você quer, né? Por exemplo, se eu quisesse calcular aqui, se eu quisesse calcular a seguinte coisa, ó. Se eu quisesse calcular a seguinte coisa, perguntasse para vocês, quem é o f de 2? Quem é o f de 2? O f de 2 é igual a quanto? Né? F de 2 é igual a quanto? O f de 2, pessoal, em vez de você botar o xzinho aqui, você vai botar quem? Vai botar 2. Então veja como vai ser o f de 2, ó. O f de 2, vou botar aqui para vocês, ó. O f de 2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2. Em vez do xzinho, tu bota o quê? Bota 2. 2 elevado a 2 mais 1, por exemplo. 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 2 é 4, né? 4 mais 1 dá 5. Então, f de 2 é igual a 5. Perfeito? Aqui, f de 2 é igual a 5. Show?
Romildo, se eu perguntasse quanto é, para tu, perguntasse quanto é o f de 5, o f de 5 dessa função, o f de 5 seria o seguinte, ó, seria 2, aqui em vez do x eu botaria 5. 2 elevado a 5, a quinta, né, mais 1. 2 elevado a quinta, pessoal, é quanto? 2 elevado, ó, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. 32 mais 1 dá quanto? 33. Beleza? Tá aí para vocês o f de 5. Romildo, se eu perguntasse ali na questão o quanto é o g de 0. O g de 0, em vez do x aqui, você bota o 0. Ó. Agora na função g, né? Ficaria o quê? Ficaria 1 meio elevado a x. E quem é o x? O x é 0. 1 meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, qualquer número diferente de 0 elevado a 0, é quanto? Isso daqui dá 1. Né? Isso daqui dá 1. Perfeito? Tá aí para vocês. Romildo, se eu perguntasse para tu quanto é o g de 3. Quanto é o g de 3? O g de 3, ó, em vez de você botar o x ali na função g, você vai botar 3. Então vai ficar 1 meio elevado a 3 ao cubo, né? E 1 meio ao cubo, a gente já sabe que isso daqui é o quê? É 1/8. Beleza? 1/8. Show de bola? Tá aí para vocês o valor de uma função. É só inserir valores ali no lugar da variávelzinha que você tem. Beleza? Show? Aí agora, pessoal, vamos para um novo tópicozinho aqui a respeito das funções exponenciais. Né? E aí eu queria contar uma historinha para vocês, queria que a gente conversasse um pouco a respeito de outras disciplinas também que utilizam matemática. Beleza? Queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de outras disciplinas que utilizam matemática. Né? Que utilizam matemática. Pessoal, vocês sabem que lá na biologia... Né? Lá na biologia, tem alguns assuntos, por exemplo, bactérias, né? E, claro, a reprodução de bactérias que vai estar utilizando matemática para fazer esse estudo, beleza? Matemática para fazer esse estudo. Inclusive, pessoal, tem uma bactériazinha, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Na biologia, tem uma bactériazinha, pessoal, que é a seguinte, ó. Escherichia coli. Né? O pessoal também abrevia assim, ó. E. coli. Beleza? Essa bactériazinha, pessoal, aí, ela habita naturalmente o intestino dos seres vivos, né? Dos humanos, animais, certo? E geralmente, naturalmente, ela não causa nada no organismo. Exceto quando você tem uma grande quantidade dessa bactéria ou quando alguns tipos desse tipo aqui, dessa família de bactérias, né, adentram no nosso organismo, certo? Tem alguns tipos desse tipo de bactéria aí, certo? Dessa família de bactérias, que quando entram no nosso organismo causam alguns problemas, né? Por exemplo, problemas aí, infecções intestinais, né? Infecções urinárias, dependendo ali do caso, tá bom? E aí, pessoal, essas bactérias, como é que elas entram no organismo, né? Essas bactérias entram através aí do consumo de alimentos, por exemplo, contaminados, certo? De alimentos aí contaminados, entre outras formas, tá bom? O que é que ela causa? Causa diarreia, vômitos, certo? Esse tipo de coisa. E só para vocês ficarem sabendo, a prevenção para esse tipo de bactéria, né, a prevençãozinha para esse tipo de bactéria é lavar bem as mãos, lavar os alimentos, né, coisa simples, inclusive importante nos dias atuais. Mas o que é que eu quero falar a respeito dessa bactériazinha? Essa bactériazinha, o esquema de reprodução dela que ela utiliza é a bipartição, né, a bipartição. E como é que vai ser esse tipo de bipartição? Isso é o seguinte, vamos supor um probleminha aqui, tá bom? Vamos supor um probleminha. Vamos supor que inicialmente eu tenha apenas uma bactériazinha aqui, ó. Vou botar até a bactériazinha bem feliz aqui, ó. Suponha que inicialmente eu tenho uma bactériazinha só. Ela vai sofrer o processo de bipartição, aí tem toda aquela coisa, né, da duplicação do material genético, aquela coisa toda. Mas vamos supor que essa bactéria, né, ela conseguiu, né, se subdividir em duas bactériazinhas aqui. Então veja só.
Inicialmente eu tinha somente uma. Aí vamos dizer que após uma hora, vou botar aqui para vocês, ó, após uma hora, essa bactéria ela se subdividiu em duas aqui, ó. Tá parecendo um sol, né? Mas é uma bactéria, viu? Se subdividiu em duas bactériazinhas aqui, tá bom? Em duas bactérias. Aí veja, após mais uma hora, essas duas bactérias repetiram o mesmo processo. Como assim, Romildo? Esta daqui, ó, ela se subdividiu em duas, beleza? E essa daqui, ó, deixa eu botar logo aqui, se subdividiu em duas, e esta daqui também se subdividiu em duas após uma hora. Beleza? Tá aqui para vocês, ó. Bonitinho aqui, as bactériazinhas tudo feliz. Beleza? Só que não fica feliz é quem pega elas, né? Quem contrai. Tá aí. Beleza? E por aí vai, pessoal. Isso daí vai se repetindo, tá bom? Inicialmente tinha uma após uma hora, duas após mais uma hora, tem 4 após mais uma hora, vai ter 8, 16, 32, 64, por aí vai. Por aí, essas bactérias se replicam bem rápido, né? Pois é, por isso que quando você, né, contrai, quando você tem aí alguma bactéria, tem que correr logo para tomar algum tipo de medicamento. Por quê? Porque aquela bactéria ela pode ter uma taxa de reprodução muito alta, né? E aí depois de um tempo, pode ser que você não ache mais remédio para combater devido à quantidade que tem no seu organismo, tá bom? Romildo, se eu fizesse um quadrozinho, teria como representar isso por uma tabela? Teria. Vamos fazer esse esquemazinho, ó, sabendo que isso, né, continua, que essa replicação aí continua, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer uma tabelinha aqui. Nessa tabelinha, pessoal, vou botar o tempo aqui para vocês, ó, e aqui eu vou botar a quantidade que tem de bactérias. Tempo versus a quantidade da tabelinha que eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? Então, bora aqui fazer esta tabelinha. Fazer essa tabelinha aqui para vocês de tempo e quantidade. Vou botar aqui. Vamos lá, pessoal. Inicialmente, né? Inicialmente, no tempo zero. Vou botar esse tempo mais para cá. Olha só, pessoal, que interessante. Inicialmente, no tempo zero, você tinha uma bactériazinha, né? No início de tudo, o tempo não é zero, você tinha uma bactériazinha, beleza? Você tinha uma bactéria, que é tempo zero, você tinha uma bactéria, que era aquela danadinha ali, ó. Uma bactériazinha, beleza? Quando se passou uma hora, aí que foi aqui, ó. Quando se passou uma hora, o que foi que aconteceu? A quantidade passou para duas bactériazinhas. Quando passou mais uma hora, ou seja, na segunda hora que eu estava observando, né, a quantidade de bactérias já foi para 4. Beleza? Já foi para 4 bactériazinhas aqui, ó. Quando se passaram 3 horas? Né, a quantidade aqui dobrou, ó. De 4 foi para quanto? Para 8. Beleza? De 4 foi para 8. Essa bactériazinha ela dobra, ela duplica a cada hora. Beleza? Quando foi para a quarta hora aqui, Romildo, a quantidade aqui de bactérias foi 16. Beleza? Por aí vai. Tá certo? Romildo, o que é que eu posso observar a respeito dessa tabelinha? Posso observar algumas coisinhas bem importantes aqui nesta tabelinha que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar agora para vocês, tá certo? Se ligue só numa coisa bem interessante. Pessoal, do 0 para o 1, o que foi que aconteceu? Aumentou 1, não foi? Aumentou 1, beleza? E do 1 para o 2, o que foi que aconteceu? Ei, aí aqui eu não quero que você observe como se fosse lá na função afim, não. Aqui eu quero que você observe da seguinte forma. O eixo X, né, que está sendo representado aí por T, o eixozinho aqui que representa, né, o Tzinho, que no caso é como se fosse o eixo X, eu quero que você olhe o quanto está sendo somado. Beleza? E o eixo aqui que faz o papel do Y, que são os valores de saída, eu quero que você observe por quanto está sendo multiplicado. Perfeito assim? Então bora lá. Aqui, do 0 para 1, quanto somou? Somou 1. Aqui do 1 para o 2, por quanto foi que eu multipliquei 1 para chegar em 2? Multipliquei por 2. Beleza? Agora vamos aqui. Do 1 para o 2, o que foi que aconteceu? Somei 1. E aqui do 2 para o 4, o que foi que aconteceu? Multipliquei por 2. Aqui, Romildo, do 2 para o 3. 2 para o 3, tu somou 1. Sim ou não? Sim.
E aqui, do 4 para o 8, multiplicou por 2. Beleza? Aqui, Romildo, do mesmo jeito. Ó, 3 para 4, somei 1. E aqui, do 8 para o 16, eu multipliquei por 2. Show de bola? Perfeito? Tá aí para vocês, né? Ó, a cada um que eu somo desse lado, ali multiplica por 2. E veja que tem correspondência entre essas variações, né? Outra coisa, queria te dizer, aqui como você está vendo que está sempre se somando 1, é sinal que esse eixo x, ele cresce conforme uma PA. Sempre está se somando 1 aqui nesse exemplo, né? Mas saiba, em funções exponenciais, aquele eixozinho x, ele cresce conforme uma PA. E aqui, Romildo, está sempre sendo multiplicado por 2. Qual é a progressão que sempre você multiplica por uma constante? Chamada de PG, né, pessoal? PG. Então, veja, em uma função exponencial, o eixo x cresce conforme uma PA e o eixo y, o eixo dos valores de saída, crescem conforme uma PG. Show de bola? Show de bola? Aí você poderia pensar assim também, ó. Deixa eu apagar aqui essas bactériazinhas. A Escherichia coli. Escherichia coli. Vocês poderiam pensar assim também, ó. Poderia pensar assim também aqui. Não, deixa eu fazer aqui. Vocês poderiam pensar da seguinte forma aqui também para a gente finalizar. Olha só que legal. Deixa eu pegar aquela mesma tabelinha, pessoal. Eu vou botar aqui, ó. A mesma tabelinha, tá bom? Fazer aqui mais rápido para a gente finalizar essa aulinha. Né? Eu vou deixar ali para não ficar tão misturado as informações. Deixa eu botar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? E aqui eu vou botar as informações. Ó. 1, 2, 4, 8, 16. Beleza? Romeu, por que tu fez de novo a tabela? Porque eu quero te mostrar uma coisa aqui bem interessante. Te mostrar uma coisa bem interessante. Ó. Tu não sabe que a cada um que tu soma aqui, aqui se multiplica por 2, aqui se multiplica por 2, né? Assim. Veja só, se aqui eu pegasse do 2 para o 4, por exemplo, do 2 para o 4, do 2 para o 4 somou quanto, hein? Do 2 para o 4 somou 2, não foi? Aqui, o que é que vai acontecer, hein? Qual é a correspondência do 4 para o 16? Espera aí. Eu sei que a cada um que eu somo ali se multiplica por 2. Se aqui eu somei 2, eu quero que você imagine assim, ó. Esse mais 2 aqui é como se fosse mais 1, mais 1. Sim ou não? Mais 2, ó. Então tá aqui, ó. Mais 2 é como se fosse mais 1, que é mais 2. Mas a cada um que tu somar aqui ali não se multiplica por 2. Se tu soma duas parcelinhas de 1 aqui, é sinal que aqui vai ter duas parcelinhas de 2 multiplicadas. Né? Então, esse 4 vai ser multiplicado por 2 e por 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vê a correspondência que isso tem? Vê a correspondênciazinha que isso tem? Bem interessante, né, pessoal? Deixa eu fazer outra aqui para vocês. Bem legal. Outra aqui para vocês, bem legal. Aqui. Do 1 para o 4. Do 1 para o 4, vê sempre o quanto está somando aqui desse lado. Do 1 para o 4, eu somei 3. Né? E daqui do 2 para esse 16, o que é que vai acontecer? Espera aí. Eu sei que a cada um que eu somar aqui, ali multiplica por 2. Esse mais 3 é como se fosse mais 1, mais 1, mais 1. Sim ou não? Mais 3, ó, é mais 1, mais 1, mais 1. Mas a cada um, aqui multiplica por 2. Então, vamos lá. Esse mais 1 vai ter o correspondente que é vezes 2 aqui. Esse mais 1 vai ter o correspondente aqui que é vezes 2. Esse outro mais 1 vai ter outro correspondente que é vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Beleza? É interessante que você saiba fazer essas pontezinhas. Show? E aí, pessoal, para finalizar essa aulinha de hoje, eu queria te mostrar uma propriedadezinha bem importante aqui a respeito dessas funções exponenciais, dessas variações, né, da função exponencial. Beleza? Das variações aqui da função exponencial. Olha só que propriedadezinha interessante, pessoal. Propriedadezinha interessante. Suponha que eu pegasse aqui, ó. Deixa eu pegar de outra cor, de laranja. Suponha que eu pegasse aqui o 1 e o 3, beleza? Quem é que está no meinho aqui entre eles? No meinho aqui, ó, está o 2, é assim? Como é que eu consigo pegar esses dois aqui dos extremos e chegar no 2? É a média aritmética, pessoal. Então, vê, esse 2 que está aqui no meinho, ele é obtido a partir da média aritmética
entre 1 e 3. Como é que faz a média aritmética? É só fazer assim, né? Ó, pega 1, soma com 3 e divide por 2. 1 mais 3, 4. 4 por 2 dá 2, que é justamente quem está no meio. Isso serve para qualquer um. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegasse o 2 e o 4, quem está no meio não é o 3? Como é que eu chego em 3? 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. É a média aritmética. Beleza? Média aritmética. Romildo, e aqui vai ter alguma correspondência entre esses daqui? Ó, se eu pegar o 2 e o 8, quem está no meio é o 4. Tem como chegar no 4 a partir do 2 e o 8? Tem. Aqui, pessoal, eu vou utilizar a média geométrica. Aqui é a média aritmética, que chega no do meio, e aqui vai ser a média geométrica. Como é a média geométrica? A média geométrica, ó, é só pegar o 2 vezes o 8, não são dois valores, e fazer a raiz quadrada deles, beleza? Então, 2 vezes 8, 16, raiz quadrada de 16, 4, que é justamente quem está aqui no meio. Beleza, pessoal? Então, sempre que você tiver os dois valorizinhos do extremo aqui, né, no eixo x de uma função exponencial, para encontrar quem está no meio entre eles, é só fazer a média aritmética. Se você tem aqui no eixo y de uma função exponencial, dois valorizinhos que estão no extremo aqui, e quiser achar quem está no meio, né, entre eles, basta fazer o quê? A média geométrica, que é pegar esse vezes esse e fazer a raiz quadrada. Tranquilo? Está aí para vocês a propriedadezinha bem interessante. E a gente vai trabalhar isso nas questões, né? Lá naquelas aulinhas da quinta-feira que a gente faz pelo Zoom, né? Às 5 horas da tarde, toda quinta, a gente faz a resolução de questões. Convido todos vocês a participar. Show? Então vamos embora, vamos adentrar aí cada vez mais nessa funçãozinha exponencial. Valeu!